Beleza, galera? Estamos chegando mais uma vez com R3M Vlog. Obrigado pelo carinho aí, sempre da sua audiência. Você que vai dando like, vai se inscrevendo no nosso canal, que nós vamos crescendo devagarinho. Tudo bem, Marcião? Tudo bem, Renê? Tranquilo? Mais um pra conta. Mais um pra conta. E claro, como a gente sempre começa aqui, é o Márcio quem faz as honras da casa. Quem vai estar com a gente hoje para prosear? Então, obrigado pela sua companhia, você que está aí ligadão no vlog R3M. É sempre um prazer aqui compartilhar com vocês história de profissionais de segurança pública, né? Esses heróis que estão sempre aí fazendo o melhor em prol de salvar as nossas vidas, né? Sei que você tá falando fora do microfone aqui, mas aqui vai ficar legal. Vai lá, aí ó, manda bala. Mas Agora saiu legal o áudio. Saiu. Ah, Pode legal, ir, pode então. ir. Então, você já sabe que o vlog R3M é aquele canal que você fica por dentro de tudo sobre segurança, conhecendo os profissionais que estão à frente ou já estiveram à frente de combater a criminalidade também, né? Sim, e hoje, em especial, um profissional que tem como lema salvar a vida, né? Nós recebemos o Coronel Alessandro Borges. É um prazer tê-lo conosco, Coronel. Obrigado, eu cumprimento nossos anfitriões, agradeço o convite e todos aqueles que estão conosco do R3M. Maravilha. Obrigado pela participação com a gente. O nosso intuito é bater papo. Nosso intuito é conhecer o nosso convidado. Então a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: sempre pensastes em ser bombeiro ou não? Ou como é que surgiu essa história? Bom, é interessante. As coisas aconteceram na minha vida. Primeiro, eu fui criado numa família de militar, né? Meu pai foi oficial do Exército, Militar do Exército, das Forças Armadas. Ele começou nas Forças Armadas, foi oficial da Polícia Militar no Amapá, né? Isso na década de 60, 70, então tem um tempinho, né? Sim. E como eu fui criado nesse ambiente, meu avô materno, ele foi cabo do Exército, então eu tinha um conhecimento, né, na área militar, tanto da polícia, quanto, no caso, eram todos juntos, né, bombeiro, e do Exército. E aí ingressei com meus 18 anos, logo no início, né, no Exército, no serviço militar obrigatório. Fiz aqui no 44, né, no núcleo de preparação de oficiais de reserva, o curso do NPOR, né, de praticamente um ano, e depois eu servi 2 anos no 2º BFROM em Cáceres. Tive a oportunidade de conhecer toda a nossa fronteira com a Bolívia, fazer a patrulha, conhecer os seus problemas, e nesse período surgiu o concurso para o Corpo de Bombeiros. Foi lá em 94, quando o bombeiro, né, ele foi emancipado da Polícia Militar. Desmembrado, exatamente. Né, nós somos irmãos, né, o bombeiro aqui em Mato Grosso foi criado em 64. Esse ano estamos fazendo 30 anos de criação. 64, 67 foi efetivado, com 42 policiais militares. O bombeiro era como se fosse uma unidade especializada. Tem o BOP, tem cavalaria. Sim. Era uma unidade especializada dentro da Polícia Militar. Né, o nosso primeiro comandante, o tenente... Com o orçamento da Polícia Militar. Isso, não tinha exatamente. Próprio, tá. Né, o coronel Hamilton foi nosso primeiro comandante, já falecido tem algum tempo. E em julho de 94, houve esse processo de separação para que o bombeiro tivesse a sua autonomia administrativa, financeira e operacional. E foi aí que houve necessidade no governo Jaime Campos, né, houve no final, né, foi em 94, final, houve necessidade de uma incorporação de oficiais de praças, fizeram esse concurso, eu fiz. Passei, saí de Caças, voltei para Cuiabá, fiz o curso e estou aí quase 30 anos, né, no Corpo de Bombeiros, juntando com o tempo de Exército, mais de 33. Ou seja, a minha vida profissional foi sempre no meio militar. Coronel, você esteve à frente do Corpo de Bombeiro de Mato Grosso por 7 anos, né? E agora em novembro já celebra 60 anos de implantação da Corporação Mato Grossense, que coincide também com a implantação dos bombeiros no Brasil. É isso? O Bombeiro do Brasil ele data de 1856, no Império Dom Pedro II. Ele criou o primeiro grupo especializado de combate a incêndio. Né? Mas não era ainda corporação? Sim. Já sempre foi. Tanto é que Rio de Janeiro e Brasília foram os estados que o bombeiro já foi criado independente. Né? Porque o Dom Pedro criou o bombeiro na corte, né, no final de 1800, porque a cidade do Rio de Janeiro, que era né, o centro da corte, era a capital do Brasil, né, e já tinha aglomeração de pessoas, né, já começaram a ter incêndio, por isso que
nós somos considerados homens do fogo, porque foi criado para isso. O primeiro comandante foi um major do Exército, Moraes Anta, foi baseado no Arsenal de Guerra da Marinha, que sempre teve problema com fogo, porque era muita munição estocada dentro de um navio, né? E, obviamente, ele trouxe a experiência de Portugal. E foi criado. E depois, o Rio de Janeiro, depois, quando a capital, né, o Brasil se transformou em república, quando a capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília, os bombeiros do Rio de Janeiro foram para Brasília para, né, implantar uma cidade nova, a nova capital. Então, Rio de Janeiro e Brasília, bombeiros eles já começaram independentes. Os demais estados, todos praticamente começaram dentro da Polícia Militar. Tá, e podemos afirmar, você que esteve à frente por 7 anos, e você foi o que mais esteve à frente de uma corporação de bombeiro aqui em Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso, sim. Aqui em Mato Grosso nós tínhamos o coronel Hamilton Sá Corrêa, que ele começou, e o tempo entre idas e vindas ele tinha ficado uns 6 anos. O coronel Clarindo, na época do governo Dante, ficou 5 anos e pouquinho. E como eu fiquei 7 anos e 3 meses, 4 meses, nesse período de 60 anos, foi eu que fiquei mais tempo como comandante-geral. E nesses 7 anos, o senhor esteve à frente de 2 governos distintos, né? O governador Pedro Táxi e o governador Mauro Mendes. Exato. Qual desses governos mais assim incentivou, apoiou os projetos a serem implantados dentro da corporação? E de que forma esse apoio refletiu em ações para a melhoria da corporação? Olha, é interessante que eu peguei os 2 últimos anos do governo Táxi, né? Foi o coronel Rodrigues, assumiu o comando a convite do governador, ele ficou 2 anos, saiu e eu fui convidado para assumir o comando. Nesses 2 anos que eu fiquei junto com o governador Táxi, o secretário Rocha, o secretário Gustavo, né, foram os 2 secretários que eu convivi na segurança pública, nós tivemos um viés de implantar novas unidades no Estado. Então nós criamos 4 unidades. Eu vejo que foi o viés mais forte do governo Táxi, enquanto eu comandante, foi expandir o bombeiro, o corpo de bombeiros. Nós abrimos 4 unidades, né? Confresa, Altaraguaia, Campo Novo dos Parecis e Guarantã. Então nós temos um planejamento aí de médio e longo prazo para implantar mais unidades, até porque hoje nós estamos em 24 municípios dos 141. 142 que o outro foi criado agora, vai ter o primeiro prefeito. Exatamente. E com isso, mesmo estando só em apenas 24 municípios, nós atendemos praticamente 65% da população, que são os maiores municípios. E nós temos um planejamento para abrir mais 32 unidades, né? Aí vamos chegar em 56 municípios e vamos atingir mais de 90% da população, porque os demais são tudo abaixo de 10 mil pequenos, não tem tantas ocorrências, estão próximos dos maiores. Então esse é o planejamento. E o governador Táxi, ele autorizou. No governador Mauro Mendes, nós abrimos 2 unidades, né, ali mais preocupado com o Pantanal. Santo Antônio foi depois de 2020 e Barão de Melgaço. Aliás, Santo Antônio e Poconé, digo. Santo Antônio e Poconé, abrimos 2 unidades. Mas o viés mais forte do governo do Mauro Mendes foi investir em infraestrutura, que é o que também nós tínhamos dificuldades. Então hoje, não tem um militar que não tenha um equipamento de proteção individual. Todas as unidades têm viaturas as necessárias, inclusive de reserva. Nós temos todos os quartéis manutenidos, ou seja, as manutenções foram realizadas, as reformas, as obras. Então foi um viés de investimento na capacitação, na proteção do militar e também na infraestrutura logística da nossa instituição. Então foram 2 viés. Um trabalhou um pouco mais a expansão, né, e o atual tem trabalhado mais a logística. Legal. E outra questão que marcou também sua gestão foi a implantação do plano de cargos e carreiras, né? O que difere até mesmo da Polícia Militar, que não existe ainda? É porque a nossa LOB, nossa Lei de Organização Básica, ela era antiga. E nós já vimos fazer um trabalho, já tem tempo, porque quando vai mexer com uma legislação, principalmente quando trata de estrutura da instituição, demora mais de 2, 3, 4 anos, porque são muitas discussões, vai e volta, vai para a Assembleia. Então nós aprovamos sim uma discussão que já vinha há algum tempo, né, que vinha até antes do meu comando, dos 7 anos, que nós detalhamos, burilamos e atualizamos, obviamente, e conseguimos aprovar agora. A da Polícia Militar já está sendo encaminhada para ser aprovada também. São questões que diz apenas a instituição, nós temos leis comuns, né, por sermos instituições militares e co-irmãs, lei de promoção, diversas leis de ensino. Então, diversas leis na área de corregedoria são comuns,
Mas a LOB, que é a Lei de Organização Básica, não, depende, porque tem a estrutura da Polícia Militar, que estão em todos os municípios, nós temos a nossa estrutura, né, a nossa possibilidade, quadro também, então essas nossas diferem, mas as demais são todas comuns. E nesse plano de cargo de carreira, um soldado pode chegar até qual patente? Olha, um soldado, ele pode chegar até subtenente. Subtenente, porque é o quadro de praças. Isso. O tenente, porque o aspirante é um praça especial. Depois que ele chega da academia, é declarado aspirante. Aspira a oficial. Ele aspira alguma coisa, né? Ele aspira alguma coisa. Exatamente. Ele fica ali um tempo, seria um estágio probatório, aspirante, porque ele é um praça especial. Sai segundo tenente, ele pode ir até o último posto da carreira, que é coronel. O praça, ele chega a subtenente, mas ele pode fazer um concurso e um curso interno que habilita ele sair segundo tenente e ele pode ir até tenente-coronel. Se ele, como não fizer nenhum desses concursos ou não passar, não fizer tal, o subtenente, ele pode ir para a reserva como segundo tenente, que é uma promoção por requerimento, que é a mesma coisa do coronel. Chega a tenente-coronel. Como a nossa estrutura é piramidal, a base tem que ser maior que a cabeça, nem todos os tenentes vão ser promovidos na ativa ao último posto, ao posto de coronel. Então ele tem, como tenente-coronel, se ele chegar a tenente-coronel, ele consegue ir por requerimento, né, para a reserva como coronel. Agora vamos voltar aí para a sua vida um pouquinho, falar um pouco da instituição, né? Corpo de Bombeiros Militar, como foi criado. Mas aí, saiu do NPOR, fez o concurso. Por que os bombeiros? Essa é a pergunta. E não polícia militar, e não continuar no exército. E aí, explica. Eu vejo que foi naquela ocasião foi uma oportunidade. Né? E, na verdade, eu queria finalizar a minha caminhada no exército, esse é o meu pensamento. Lá eu teria direito a ficar 8 anos como oficial do exército, segundo tenente sairia primeiro. Organizar minha vida, fazer minha faculdade, é uma vantagem, né? Um jovem de 18 anos, sim, ele sai com 19, 20 anos do oficial do exército, fica até os 28, ganha um salário razoável, bom, faz a faculdade, se estrutura a sua vida e segue o caminho na vida civil. Esse era o meu pensamento. Mas como houve essa questão dessa emancipação e um concurso, né, eu tinha um amigo, né, tenho um amigo ainda, né, porque ele está vivo, também não briguei com ele, né, mas muito mais velho, amigo, conheci na universidade, que a esposa dele era professora da universidade, já está aposentada, e ele era capitão da Polícia Militar. Então ele falou comigo, olha, abriu um concurso, assim, o bombeiro é muito bom, tão bom quanto a polícia, e sugiro que você faça, porque é uma carreira bonita, é uma carreira muito boa. Lógico, todo quem não conhece o bombeiro, quem nunca teve sonho de ser bombeiro na sua, como jovem, criança, exatamente. Toda criança sonha, né, em ser bombeiro. Bombeiro é salvar vidas. Exatamente. E aí surgiu essa oportunidade com uma informação de um amigo que é capitão da Polícia Militar, né, porque hoje ele foi para a reserva, outro posto, e assim eu fiz o concurso e passei, né. Segui a minha carreira ao longo de quase 30 anos dentro da instituição. Legal. Coronel, no seu comando aconteceram assim fatos marcantes, né, de grande repercussão, que foi inclusive a morte de 2 alunos soldados, né? O outro não era comandante. Não era mais? Não, foi antes. Foi antes? Todo mundo disse que foram 2, mas não foi. O do Rodrigo Claro. O Rodrigo Claro foi antes, foi início de 2017. Acho que foi início de 2017, eu assumi em março. Né, foi no comando do Coronel Rodrigues. Né, e agora sim. Agora do Lucas Veloso, né? Mas foram 2 situações trágicas. Independente se era no meu comando ou no comando, sim, obviamente. Sim. Que acaba manchando a imagem da corporação, de certa forma, né? Sim, não só isso, como abala também a instituição. Sim, porque são membros da nossa família, estão dentro da instituição. E como a gente falou, você mesmo relatando o sonho, né, de entrar na corporação, né, de salvar a vida, eram 2 jovens que também sonhavam, né, em ingressar, né, batalharam bastante para estar na corporação. E, infelizmente, durante um treinamento de salvamento, de uma aula prática, né, de salvamento aquático, executado por profissionais da corporação que tem como lema salvar vidas, infelizmente aconteceu essa tragédia. Você acha que, do primeiro caso, do Rodrigo Claro, para o Lucas Veloso, no intervalo aí de 8 anos, poderiam ter adotado medidas para evitar esse tipo de, vamos dizer, uma tragédia aí? Olha, eu fui encarregado do inquérito no primeiro caso. Não era comandante geral, mas eu fui encarregado do inquérito. Sim. E até bom, porque as pessoas confundem demais. Não foram 2 situações idênticas. Foi no mesmo local, no mesmo treinamento. No caso do Rodrigo Claro, ele saiu do local de treinamento, ele não estava se sentindo muito bem,
não quis ir com a unidade de resgate ou com o veículo que estava lá. Ele foi com a própria moto dele. Saiu da Lagoa Trevisan e foi para o quartel do 1º Batalhão no Verdão. Ele começou, né, passar, não estava se sentindo bem, mas foi piorando a situação dele. E levaram ele na UPA do Verdão. Então, ou seja, não foi a mesma situação. Né? O caso do aluno soldado Lucas Veloso, ele morreu afogado. Então foi uma situação, eu digo, mais complexa. Muito pior do que a anterior. E foi feito o procedimento, tanto é que foi constatado isso, inclusive na justiça, que não houve homicídio. Não houve homicídio. Sim. Então são duas Rodrigo Claro. Não houve homicídio. Não houve homicídio. Do aluno Lucas Veloso foi considerado sim, homicídio com dolo eventual. Mas aí, inclusive no próprio nosso procedimento, na denúncia e no acatamento pelo juiz. Mas, inclusive, o próprio Ministério Público chegou de acordo com as investigações, né, disse que o Rodrigo foi submetido a várias sessões, né, de sofrimento tanto físico como mental, né, e inclusive o uso de violência, né, e no caso, um dos integrantes do Conselho Militar, só um achou que também houve tortura e não somente maus trato, como a instrutora foi condenada, né? Exato, mas o que vale é a decisão da justiça que foi ratificada em segunda instância, né? Então, não se discute o que a justiça, né? Lá tem um juiz togado, o relatório dele é muito consubstanciado, né? São 5, né? São 4 militares e um juiz, mas o voto do juiz togado, ele é muito importante. Foi sim considerado que houve um excesso, tanto é que a condenação foi por esse excesso, mas não foi por homicídio. E na casa do aluno Veloso, foi esse entendimento do nosso inquérito, foi esse entendimento do juiz, aliás, do promotor, e o juiz acatou e virou réu. E vamos aguardar agora justamente para que a gente tenha a definição exatamente daquilo que aconteceu com a decisão judicial. E agora são 3... Por isso que eu acho temerário, né, as pessoas julgarem antes da decisão final. Foi o caso da Tente Ledu, seu estampado, né? Assassina, torturadora, e o julgamento mostrou o contrário, né? Então, às vezes nós julgamos sem ter conhecimento profundo. Eu digo, eu posso discutir, qualquer um, porque eu fiz o procedimento lá atrás. Agora, tem que ter embasamento para discutir. Não é o que eu acho. O Ministério Público, ele fez a parte dele, mas nem sempre é acatado o que ele faz. Até porque quem decide é o juiz. Então, cada um tem sua instância. Pode não acatar o que nós fizemos no nosso procedimento, pode acatar ou não o que o promotor, porque a decisão final está na justiça. No colegiado, tem segunda instância, tem terceira instância, né, para se fazer um entendimento adequado. Como o senhor esteve à frente do inquérito, você acha que somente por maus tratos era o correto? Exatamente. Eu tenho certeza absoluta que foi isso que nós apontamos no inquérito. Né? O Ministério Público fez uma outra denúncia, mas o juiz concordou. Ou seja, se concordou, o nosso trabalho foi muito bem feito, porque a gente sempre busca a verdade. São irmãos que são atingidos, são irmãos. Ninguém vai jogar nem para um lado nem para o outro. Né? Nós ficamos super abalados com as duas situações, independente do que aconteceu, da causa principal, se foi uma questão externa ou interna. É porque é cortar na própria pele, né? Mas na é própria lógico, carne. é lógico. E pode ter certeza, às vezes tem aquela desconfiança, mas não vão fazer, mas como não? Primeiro, tem um procedimento muito rigoroso. Segundo, o Ministério Público, ele é o fiscal. Ele vai verificar se houve leniência, se houve desídia, se houve prevaricação. Sim. E depois vai ter o juiz julgando. Então, assim, são 3 instâncias, né, que o processo ele passa, que não tem por que eu dizer, mas o bombeiro vai ser parcial, a polícia vai ser parcial. Ué, mas quem julga membros do Ministério Público? Não é o próprio Ministério Público? Da Justiça, não é a própria Justiça? Da Polícia Civil, não é a própria Polícia Civil? Então, por que essa desconfiança com o bombeiro, com a polícia militar? Eu não entendo, nós buscamos a verdade, nós não encobrimos nada. Tanto é que, pode ver, maior índice de condenação e com celeridade, onde está? Justiça Militar. Índice de exclusão da polícia militar e do bombeiro, maior que qualquer serviço público. De exclusão de oficiais de praça, pode pegar a relação. É a média de quanto, Coronel? Olha, a média do bombeiro é 1, 2 por ano, da polícia militar mais, né? Porque eles têm mais alguns embates. Mas sempre tem. Nós não toleramos desvio de conduta, nem entre nós e nem da nossa instituição com um civil.
Então, qualquer tipo de Com a denúncia sociedade. com a sociedade, porque a sociedade, nós estamos lá para servir a sociedade, servir da melhor maneira possível. Se nós tivermos alguma conduta inadequada com a sociedade, nós somos o primeiro a apurar, primeiro a cortar na carne, porque é inadmissível, não mais um bombeiro que preserva a vida, preserva a conduta ilibada, preserva a boa educação com todos, sem nenhuma distinção. Então, nós não toleramos, né? E cada vez nós estamos fazendo mais. Eu digo, de segurança. O próprio governador decretou de forma imediata a utilização de câmeras. E nós implantamos de forma imediata também. Qual a sua avaliação disso? A avaliação que se há algo que possa ampliar a segurança, nós somos favoráveis. Eu digo, no local, para encerrar esse assunto, senão a gente vai ficar aqui debatendo, é um assunto bacana. Toda a segurança, tinha toda a segurança. Só não foi executado na sua plenitude. Tinha toda a segurança, mas não foi executado na sua plenitude. Tinha. E nós vamos aqui, com essa questão que o governador e a lei agora também decretou aí uma lei aprovada na Assembleia, nós já estamos providenciando, inclusive, já sendo uma determinação nossa. Antes de tudo isso acontecer, eu já tinha reunido todo mundo, falei, a partir de agora eu quero todas as filmagens, aqueles cursos que tem uma atividade mais arriscada. Porque nossa atividade é muito arriscada e nosso treinamento também. Nós chegamos no limite, só não podemos passar do limite, mas chegamos no limite. Porque se alguém precisar de um salvamento, tem que ter uma pessoa super capacitada e treinada. E para ele fazer o real, o treinamento tem que chegar muito, muito próximo do real. Né? Então, mas eu acho que tudo que venha para somar, para garantir, para que a gente tenha cada vez um controle maior, bom demais. Tanto é que eu já tinha determinado, aí veio o decreto do governador e veio a lei da Assembleia. Pronto. E lá já tinha começado e vai continuar filmando as instruções que são mais arriscadas. Coronel, vou dizer uma coisa. Eu morei e fui apresentador muitos anos em Belém do Pará. Fiquei 10 anos lá, né? E eu fiz o treinamento, lá tem o IESP, Instituto de Ensino de Segurança Pública. O IESP, inclusive... O coronel na época era muito meu amigo, o Coronel Emílio, que é meu amigo até hoje, ele assiste aí, o nosso R3M. E eu fiz o treinamento, lógico que não, da maneira que o bombeiro faz, mas eu participei do treinamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Eu desci de tirolesa, eu entrei com aquela roupa anti-chama dentro de uma torre onde os caras atearam fogo. Eu fui junto e o bombeiro foi comigo. Falou, olha, qualquer coisa você bate no meu braço que eu tiro você. Porque, é horroroso, é horrível. Eu mergulhei no Rio Guamá, que é um rio onde você a 30 centímetros não tem visibilidade nenhuma. Eu mergulhei, é escafandro que fala ainda, que a gente vai se comunicar. Depende da profundidade, sim. Mas hoje a gente se comunica. Que era escafandro. Hoje tem uma máscara full face, máscara normal que já consegue se comunicar com a superfície. Hoje, né? Mas naquela época não. Tinha que ser esse mais bruto mesmo, mais pesado. Eu vou dizer, eu desci 1 metro, eu já falei, me tira daqui. E na hora já me puxa, porque dá um desespero. Quer dizer, ser bombeiro não é fácil, não. Não é fácil. Olha... E como é que você lida com todas essas circunstâncias do dia a dia? O que é que o senhor já passou e fala, poxa, eu fiquei 5 dias sem dormir por causa dessa... Conta um pouquinho pra gente dessa vida. Olha, eu já passei também muito sufoco em treinamento. Eu lembro que eu fui fazer um treinamento de caverna em Nobres, né? E um mergulho um dos mais arriscados do mundo, né? Eu, para passar de um espaço para o outro, tinha que tirar todo o equipamento, passar e depois puxar. Aí você fica pensando, qualquer falha aqui, não tinha como retornar. Mas é o treinamento, não é? Por isso que eu falo, a gente chega ao limite, a gente só tem que ter cuidado para não passar do limite. E os nossos profissionais, deixar bem claro, são muito bons mesmo. São profissionais dedicados, cuidadosos, então não pode se generalizar. Né? E são situações que nós temos que analisar cada caso, um caso, sermos rigorosos, mas não podemos perder a confiança nas pessoas, na instituição. E isso aí não foi. Lógico, teve repercussão e tem que ter mesmo. Sim. As pessoas envolvidas realmente ficam super abaladas, os pais, né? O pai do soldado, do aluno, Lucas Veloso, demos todo o apoio para ele, esteve conosco aqui. Eu estive lá na casa deles, lá em Caiapônia. Né? São pessoas fantásticas, super tristes, abaladas, entenderam todo o processo e estão participando e querem a justiça e querem a verdade. É isso. É o que nós queremos também. Mas
foram muito corretos com a gente, sim, corretos sim, de entender o que aconteceu, né? E eles estiveram na Assembleia, tiveram o governador, estiveram comigo, ou seja, então, assim, a instituição ela é muito sólida, a instituição é muito forte. Agora, a instituição é feita por pessoas, né? E pessoas são falhas. Agora, 99,9% são pessoas fantásticas. Aquilo que dá errado, nós sempre buscamos a esclarecimento e a correção. E do treinamento, né? Então fiz treinamento Rio Cuiabá aqui, tem que achar objeto, mergulhar 4 metros só tateando, né? Na piscina a gente mergulhava, tinha um parafuso grande, grosso, não é? Você tinha que desparafusar embaixo d'água, passar por dentro de um tambor e sair. Exatamente. Eu fiz isso aí. E aí, na vida real, né, você já não tem tem segurança, mas já não é um ambiente tão controlado. E nós tivemos, sim, eu tive vários casos de atender ocorrências de incêndio. Em frente ali ao Shopping Popular, era Casa Sorveteiro, se eu não me engano. Eu fui naquele incêndio, eu comandava o 1º Batalhão, foi 2009, 2008, alguma coisa assim. Eu comandava o 1º Batalhão no Verdão, eu fui. Quando nós entramos, eu entrei junto com a tropa, tinha uma sala no fundo, fechada, quando eu abri, cheio de botijão de gás. Ou seja, se o fogo chegar ali, podia tudo ir pelos ares. Mas o botijão não explode, né? Sim, mas ao mesmo sai tempo... aquela... Mas depende de como acontecer. Se pegar um local, né, todo local muito quente, excessivo, com vários botijões de gás, pode sim. Pode haver uma explosão. Pode. Um só não, tem, mas se falhar, ele tem a ruptura. Mas o impacto é muito grande, sim, vários botijões ao mesmo tempo. E tubulações, né? Ou seja, desabamento, apesar de a gente ter toda a técnica, mas são situações que eu vivenciei, né? De acidentes, você está no meio de uma estrada tendo um acidente, né? Como aconteceu na Rota Oeste, se eu não me engano, aqui na Serra, né? Que o médico foi atropelado. Então, assim, vários casos de mergulho, de salvamento de altura, né? Da pessoa tentando suicídio. O que marca mais o bombeiro? O que é que marca mais? Incêndio, afogamento, acidente? Eu acho que o afogamento é acidente. Principalmente quando ocorre com jovens e crianças. Marca muito. Tem algum fato assim que marcou sua carreira? Tem um fato em Chapada Guimarães. Eu só não lembro se foi festival de inverno ou realmente o carnaval, mas foi uma data festiva. Eu estava em Chapada trabalhando, fazendo a prevenção em Chapada. De madrugada, nós fomos acionados, né, no rádio que tinha ocorrido um acidente na saída de Chapada, numa curva antes de chegar, vindo de Chapada, antes de chegar na entrada para a aeronáutica. E de um carro com um caminhão. E nós fomos atender 2 jovens, já estavam em óbito, retiramos das ferragens e o telefone tocou e era a mãe de um deles. E nós tínhamos que atender e comunicar o fato. Então isso marcou, é interessante, você tem uns 25 anos. O telefone tocou dentro do carro. Tem uns 20 anos, o celular ainda estava começando, né, um tijolão. A mãe queria saber se tinha chegado bem, exatamente. Alguma coisa e tal. Então, assim, isso me marcou que eu não esqueci, eu era tenente, novo, né, então, realmente nós sentimos demais com tudo que acontece com o outro. Na hora a gente trabalha com muito profissionalismo, mas depois você... O emotivo também. Lógico, para dormir você tem uma dificuldade alguns dias, você fica pensando naquela cena. Então faz parte. Por isso que nós temos hoje um setor dentro da instituição, psicólogos. Né? Quando não tem ali, a gente corre atrás do psicólogo do setor público, né? Para atender, quando a gente entende que o militar está precisando de algum acompanhamento. E tem muito caso assim, de profissionais que são afastados do trabalho porque são psicológicos? Tem. Nós temos profissionais que caem no álcool, ou na droga, ou outro tipo de problema. Tenta achar um subterfúgio. Exatamente. Nós temos sim, não são tantos, mas temos alguns em todo o estado e nós temos um setor que vai mapeando junto com os comandantes para trabalhar. Nós já tivemos 2 casos de suicídio, né? Um aqui no Verdão, outro lá na Alta Floresta. Então tem casos sim, e justamente é por esse trabalho ser muito forte, marcar muito, né, os nossos militares e essa constância, né? Porque nós estamos no dia a dia, trabalhando 24 horas por dia, com 3 de folga, 24 horas por dia, ao longo de 30 ou mais de 30 anos. Óbvio que isso aí vai somatizando. Né? Por outro lado, quando vocês também conseguem êxito em uma atividade, aí... Sim. O êxito é uma felicidade incomensurável. Né? E nós temos mais êxitos, né?
do que ações nesse sentido. Geralmente quando acontece é porque a pancada foi tão violenta, a batida foi violenta, que já está em óbito, você vai lá só para tirar do veículo, né? Mas normalmente nós Além temos... desse acidente, outro fato assim marcou? Marca muito, eu fui muito em afogamento na beira aqui do Rio Cuiabá, de crianças. Crianças? Adolescentes. Eles, né, iam para as escolas, fugiam da escola para tomar banho na beira do rio. Os pais nem sabiam, os pais não sabiam. Aí você retirava o corpo do fundo do rio, aí tinha que acionar a família. Aí você recepcionar os pais na beira do rio, com o corpo do jovem. É muito triste, muito, muito triste, e deixa todo mundo muito, muito emocionado. O Rio Cuiabá, ele tem uma particularidade, né? Todo mundo fala, parece que tem alguns espaços ali que suga a pessoa. É o rebojo. É o rebojo. Pegou rebojo, ele te puxa. Tem muitos rebojos aqui ali. também é baixa? Muito, não enxerga nada. Afundou a cabeça, não enxerga mais nada. 30 centímetros já foi. E o rio é marcado de rebojo. Sim, rebojo. E ele é muito irregular, né? Então você tá aqui, de repente você pisa e cai num buraco. E se você não tiver tranquilidade, você vai cair no buraco, já vai engolir um pouco de água. Se desesperar, você vai engolir um pouco mais, sobe uma vez e volta. Aí tem a correnteza, se você nadar contra a correnteza, você vai cansar, vai dar cãibra. Não tem técnica, vai junto com a correnteza, porque a correnteza vai te jogando vai jogar pro barranco, vai jogar pra margem. Mas aí tem que ter tranquilidade, né? Boiando, tranquilidade, mas quem é que vai ter? Aí já pensa, vai vir um jacaré, vai me pegar, vai vir uma sucuri, que eu já tive no Pantanal. Então você também tem medo, né? Tá ali jacaré, sucuri, né? Onça. E as pessoas começam a ficar preocupadas, né? E apavoradas, querendo já ir para a margem. Ele gasta energia e acaba não resistindo. Já teve caso assim de algum profissional ser atacado por um animal? Assim? Não. Na última agora, ano passado, nós tivemos no Pantanal e nossa equipe combatendo o incêndio florestal. No deslocamento, eles se depararam com uma onça. Eles pararam, ela cruzou o caminho e foi embora, eles continuaram. Mas ficaram com medo, me falaram que ficaram com medo. Até porque não existe, né, no Brasil, pelo menos até que eu saiba, nenhum registro de uma sucuri atacando o ser humano, né? Ataque de sucuri não tem. É aquilo que eu falo, toda ação tem uma reação. Você passar por cima dela, não enxergou, porque ela fica ali no barro. Você está dentro d'água ela é muito ágil. E você não tem força para combater, né? E aí você pisou e ela se assustou. Então, é ação e reação. Inclusive, não é que você também vai estar ali na beira do rio, ela vai te atacar. Não, se você pisar, ela vai. O jacaré, dificilmente o jacaré vai na sua direção. Ele vai correr, ele vai nadar ao contrário. Ele vai nadar ao contrário. A não ser que você caiu em cima dele, ou ele, sei lá, se assustou, está com muita fome, alguma coisa nesse sentido. Né? Quando a gente está falando aí de Pantanal, né? Em 2020 foi registrado um dos piores anos de queimada no Pantanal, né? E neste ano de 2024 não está muito diferente, né? Quais são os fatores que você atribui esse crescimento das queimadas nos últimos anos no nosso bioma? Bom, em 2020 nós tivemos uma estiagem grande como esse ano, ou seja, sem água no Pantanal. A gente tem recebido notícias que os rios estão muito abaixo. 60% abaixo. Nesse período, hein? Nesse período. Junho e julho, porque o Pantanal fica seco em agosto, né? Agosto em diante. Então já está seco desde maio. Maio já estava seco. Dizem que é pelo El Niño. Exatamente. Ou seja, então, muito seco. Aí você tem o quê? Umidade muito baixa, umidade do ar. Vegetação grande e seca. Então, qualquer tipo de fogo natural, acidental ou proposital, dificilmente você consegue ter um controle. E o Pantanal tem uma característica, venta demais. 40, 50, chega a 60 km por hora. Atravessa rio, já viu fogo no Pantanal? Não foi nem esse 2020. O Pantanal sempre pegou fogo, né? É que agora está cada vez ficando mais severo o fogo. Mas eu lembro que muitos anos atrás, eu não vou recordar aqui o ano, eu estive lá num helicóptero. Chegou um fogo numa margem do Rio Cuiabá, falei, graças a Deus apagou. Quando eu vi, começou do outro, porque bateu um vento. Foi uma fagulha de um lado para o outro, 100 metros. Então a gente faz a cera, a gente fica ali na linha de combate. Se você não sair da frente, ele lambe, o fogo vai levar você junto. Então assim, é muito, muito difícil o combate, né, do fogo no Pantanal. É um fogo subterrâneo. Né? O ano passado, aqui para dar um exemplo, nossos bombeiros combateram o fogo e debelaram. Eu fui. Cheguei de helicóptero no local, e aí ele veio, não, vamos lá, encharcado só. Aí tinha uma folhinha na frente, ele fez assim, bateu. O fogo veio de um buraco já. Brotou o fogo. Ele pegou oxigênio. Aí ele abafou. Tá vendo? Nós apagamos. 3, 4 horas da tarde, 0, 11 horas da manhã. É o período mais seco.
seca, 2, 3 da tarde, baixa umidade e alta temperatura, e mais vento. A gente vai voltar aqui e tá pegando fogo de novo. Por quê? Porque espalha. Então, assim, o fogo no Pantanal é muito Coronel, quais são os muito desafios difícil. operacionais, assim, para a equipe, O conter tudo que isso? a gente trabalha muito lá é tentar evitar o fogo. Esse é o ideal. Você evitar o fogo. Então, a gente faz um trabalho muito forte de prevenção com a comunidade ribeirinha, quilombola, nas aldeias indígenas, com os proprietários rurais, nas pousadas. Então, esse trabalho de conversar muito, de solicitar medidas, que adotem medidas preventivas, os aceros dele que eles fazem, que não se utilize o fogo. Né? Então, primeiro, essa é a mais importante. Não colocar fogo. E se colocar fogo, a gente está distribuído no terreno para tentar chegar o mais rápido possível. Só que o Pantanal todo tem, se eu não me engano, 15 milhões de hectares. Só em Mato Grosso tem 5 milhões e pouco de hectares. É uma área muito grande. Então é humanamente impossível você ter um controle total de uma área como essa, ou Mato Grosso, com 3 biomas. Sim. E vou dar um exemplo, se fosse fácil, é a mania que nós temos sempre de taxar o Brasil, o Mato Grosso. No ano passado nós mandamos uma equipe para o Canadá. Tá pegando fogo, Canadá, primeiro mundo, ótimos equipamentos. Lá a viatura que nós usamos é a Dodge Ram, né? Dodge Ram. Aqui a gente usa a S10, a Hilux, Dodge Ram, ou seja, toda a estrutura. Pegou fogo em tudo. Queimou casa, morreu gente. Aqui não queimou tudo, não morreu. Casas não pegaram fogo. Não, nos Estados Unidos, todos os anos tem. Sabe, esse comparativo, o negócio tá ruim no mundo todo. Chile, ano passado caiu até avião, morreu gente lá. Chile, verdade. Mandamos gente pro Chile. Ou seja, eles pedem apoio pro Brasil. Por quê? Porque eles não dão conta com o efetivo. Eles têm um efetivo grande, porque o fogo é complicado. Esse período muito quente, muito seco, com vegetação seca. O cara riscou um palito de fora, você nem sabe o que aconteceu. Risca um palito de fora, lambe tudo, pega fogo em tudo. Então hoje eu vejo que a questão do clima hoje cada vez está mais quente, mais seco, pouca água, é inevitável. Vamos ter sim grandes incêndios. Agora, vamos trabalhar para mitigar, para minimizar. É o que nós fizemos em 2020, tanto é que queimou um lado do Pantanal, o outro lado não, justamente para que os bichos pudessem ir para lá. 2023 não queimou, não chegou nem perto, e esse ano eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito bem feito, está sendo feito pelo Estado, pelo Bombeiro, todos os órgãos envolvidos, o governo federal está lá, o Exército está lá conosco, né? E tenho certeza que vai queimar, mas não vai ser como acontece nos outros países, porque não vai queimar tudo. Aí, bom, deixa eu fazer um agradecimento antes da gente começar o nosso papo aqui, né? Agradecer aqui a LAC Concursos, que cede esse espaço para que a gente faça esse vlog, esse bate-papo aqui, lacconcursos.com.br, para você acessar e fazer a sua inscrição. O Márcio já vai falar que se você quiser ser aprovado, né, e tal, daqui a pouco. Mas antes, anota o zap aí, ó, 99921 1041. 99921 1041, LAC Concurso. E você já sabe que a LAC Concurso é a melhor escola. Você que sonha em ser uma carreira aí, né? Sim. Estabilizada, vários concursos públicos aí aparecendo. Não perca a oportunidade, se inscreve agora mesmo. Acesse lacconcursos.com.br e escolha aí onde você quer atuar profissionalmente. E faça a sua inscrição e se prepare e faça uma prova e gabarite, né? Gabarite, como muitos aí têm gabaritado na LAC Concurso. Number one. Um abraço, Luiz. Bom, vamos continuar nosso papo aqui então. Coronel, outro assunto que a gente está falando aí de queimada foi um assunto recente, né? Que é o shopping popular que pegou fogo. Verdade. Né? Você já tinha deixado a corporação. É um assunto que mas se deixa tornou. A corporação, mas não deixa de conversar Exatamente. com os amigos. Coronel, o que se houve é que houve um intervalo de cerca de 6 minutos para o socorro chegar para apagar as chamas, né? Dentro da sua experiência, esse tempo é o tempo mínimo? Ou houve demora de acionar os bombeiros? Qual que é a sua avaliação assim? A avaliação é que houve uma demora para acionamento. Qual que seria o tempo mínimo que nós temos ali no centro, né, na Avenida na Prainha? Menos de 10 minutos. Né? O nosso tempo foi 6 minutos. Um tempo, se tivesse ligado de forma imediata, daria 8 minutos. É um tempo razoável.
Agora, acima de 30 minutos, 26 com 6, 32. 32. Né? E ali tem muito, muito material combustível. O que nós temos que deixar claro é que a responsabilidade de edificação é do seu proprietário, do seu gestor. Tá? Então, o bombeiro passa as exigências. Lá no shopping tinha o projeto, tinha lá o extintor, tinha o hidrante, tinha tudo. Só que as pessoas têm que saber manusear. Quando o bombeiro exige uma edificação, um certo tipo de preventivo, que é de acordo com cada tipo de edificação, não é para o bombeiro usar. É para que aqueles que trabalham ou residem o utilizem em caso de necessidade. Tá? Então, se você não tiver um pessoal treinado, um prédio manutenido, com a parte elétrica, com a parte de tubulação de gás, então o proprietário tem que fazer a parte dele, tem que estar tudo arrumadinho, tudo certinho, com os extintores. Tudo legalizado ali. Exatamente. Então eu vejo ali, primeiro, eu não posso entrar em detalhes, porque realmente eu não acompanhei, né, os pormenores. Sim. Mas só de ter falado do tempo é o suficiente para queimar tudo. Né? Porque tinha muito produto plástico. Bebidas, né? Bebida, porque aí tem álcool, Perfumes. Né? Perfumes. Então, a bem da verdade, e lá quem conhece, né, não tem divisória. Quem conhecia, né? Quem conhecia, não tem divisória. Então, assim, é muito rápido. É muito rápido. E agora, relatos, né? Que quando o bombeiro chegou, ele não conseguia chegar a 15 metros de distância, que o calor era excessivo, mesmo com a capa e com o capacete. 700 graus, 1000 graus. Tanto é que a estrutura metálica ruiu. Verdade. Né? Então, eu digo, vai acontecer assim em qualquer edificação. Eu mesmo atendi um incêndio num local que armazenava plástico, pegou fogo, vai tudo. Mas qual foi o papel importante do bombeiro ali? Não pegou fogo na administração, colado, não pegou fogo na casa dos idosos do lado. Porque às vezes a pessoa olha mais que destruiu. Sim, onde pegou fogo, perdeu. Não tem como. Pegou fogo aqui, perdeu. O que vai trabalhar? Para não estender o incêndio. Para não se alastrar. Não se alastrar. Né? Eu fui na Helmat, lembrar da Helmat? Sim. Eu fui lá na Helmat. A Helmat queimou fogo na Helmat, mas era papel. Mas do lado não queimou. Né? A pesca pegou aqui de moto aqui, pegou alguma coisinha, mas é a gente chama pela condução, né? Pegou fogo ali, a parede transmite o calor. Sim. Aí esse quadro, essa bandeira vai pegar fogo também. Pelo calor de uma parede para outra. Foi isso que aconteceu lá. Mas se não tivesse bombeiro, vou dar um exemplo, em 750 e pouco, pegou fogo naquela região do Porto. Eu estava lendo uma matéria. O quarteirão foi dizimado pelo fogo. Então, olha o trabalho eficiente. Foi uma loja dizimada pelo fogo, onde começou. Ou seja, o que aconteceu? Já pegou fogo, alguém né? deixou alguma coisa ligada. Se vocês forem embora daqui, deixar alguma coisa ligada, possivelmente pode dar um curto-circuito. Vai ficar um ar, alguma coisa ligada, 24 horas. Aí esquenta o fio, aí já pega nessa cortina. Quando alguém vê fumaça, já está pegando fogo aqui. Vai ligar bombeiro, nós vamos garantir que só vai ficar aqui, não vai espalhar. Então, a contenção então seria só onde pegou não, essa fogo, falta de não conhecimento. deixar alastrar. Exato, a gente acompanha muito o WhatsApp e tal, cada comentário que não sabe o que está acontecendo. Aí fala mal de um, de outro, o bombeiro demorou, mas 6 minutos demora, mais uns 26 para poder acionar. Tá, mas mesmo com 6, que produto que tem lá? Pegou fogo por quê? Foi falta de manutenção? Deixar de fazer alguma coisa? Não tem tudo isso, né? Que tem que ser analisado e verificado. Agora, quem tem que estar preocupado com isso é o dono. Eu, quando saio da minha casa, eu fecho o registro do gás, verifico se todos os ar-condicionado, luz, televisão, tem coisa que eu tiro da tomada. Tem coisa que eu tiro da tomada. Né? Então eu dou uma olhada geral, se está tudo fechado, para não entrar ladrão, porta, ligo o alarme. Então são detalhes não só para fogo, mas para segurança que nós temos que ter. Saiu do carro, fechou o carro, confere se a maçaneta está fechada. Aí depois o carro não fecha, abre, aí quer botar culpa, porque falando tal, demorou. Acho que nós temos que cuidar. Primeiro quem cuida da segurança somos nós. É o nosso patrimônio. O que vem depois é para minimizar aquilo que já tá sendo deteriorado. Ou por fogo ou por qualquer outra coisa. Olha só o que acabou de chegar pra gente. Vamos encher a nossa mesa aqui. Que delícia! E só pode ser dele, né, Renê? Só pode ser dele. Tá aqui, ó. Ó pra você, ó. Val Untar. Oh, meu Deus. Segue lá o Instagram, @untar. Olha que gostoso. Eventos gastronômicos no Facebook e também no Instagram. Vou deixar bem aqui o nome, tá vendo? Val.untar.
para você ver, né, já entrar em contato, ou então, Renê, mas eu quero o Zap, eu não estou encontrando no Facebook e tal. Então tá, 999958188. E você que está planejando fazer uma festa em sua empresa, um casamento, despedida de solteiro, né, Renê? Tudo, despedida de Ou solteiro. então um aniversário. Um cardápio especial. Exatamente. Acesse agora val.unta ou então liga no telefone aí que está aparecendo na sua tela. 999958188. E eu já vou pegar aqui minha chipa, viu? Vamos pra delícia esse aqui. Vamos lá. Coronel, fica à vontade também. Não tem aqui, o negócio é para comer e falar. Desse jeito eu volto mais vezes aqui, né? Boa conversa ainda com aqui não tem acompanhamento jeito, desse delicioso, né? O Val.1 está sempre nos oferecendo bom. aqui, nos servindo aqui. Muito obrigado. Bom, vamos continuar. Pois não, Márcio, que eu vou comer. Pode perguntar. Eu tô comendo. Coronel, vamos falar sobre a desmilitarização, né? Um assunto atual que está se discutindo. Qual que é a sua opinião? Olha, eu vejo que até hoje, né, a nossa atividade, por ser uma atividade de risco, por ser uma atividade de imposição, não é uma escolha, né? Eu não vou atender a ocorrência se eu quiser. Eu estou almoçando, não vou atender agora porque eu estou almoçando, estou jantando, minha hora de dormir ou minha hora de folga. Eu vejo que pela imposição e pela importância da atividade, a estrutura militar ela é mais forte para comportar, né, pessoas que têm o mesmo padrão, o mesmo procedimento, né, a mesma, ou seja, tudo muito padronizado. Então eu vejo que a estrutura militar nada mais é que disciplina e hierarquia. Disciplina, isso aí, se todos fossem disciplinados, né, fossem muito bem disciplinados. Tanto na área profissional quanto na área pessoal. Hierarquia porque você, obviamente, que tem que ter uma estrutura, né, de comando. Então, eu não vejo, e eu também não vejo, qual é o problema de ser militar. Eu não vejo nada disso, até porque você conversa com grandes empresários, eles gostariam de ter a mesma estrutura militar dentro da empresa. Inclusive, muitos empresários gostam de contratar, né, militares aposentados ou aqueles que saíram do exército ficaram por um tempo, igual o oficial R2, já falar, porque bom para cumprir missão, você deu a ordem, eu quero que isso aqui pronto, quero saber se vai ter horário, se vai passar do horário, se vai ter, ele vai cumprir aquela missão, que é um relatório ou aquela fiscalização. Então esse engajamento de fazer melhor com o que tem, ainda mais isso com o que tem. Você vai fazer o que tem, você vai cumprir a missão e vai resolver aquela situação. E, geralmente é quando alguém mais precisa de você, na área militar. Né? Se é na PM, no bombeiro, alguém precisa de você, você vai ter que ir lá e resolver. Então eu vejo assim, que eu sou muito favorável a manter, até porque as coisas estão indo bem, estão dando certo. Né? Nós temos hoje 97% de aceitação e credibilidade, a instituição que mais tem credibilidade, e as militares geralmente são as que mais têm credibilidade junto à sociedade. Então eu não vejo a necessidade. Agora, um ponto ou outro que apontem que você tem que fazer alguns ajustes ou correção de rota, isso em qualquer lugar poderá ser feito tranquilamente. Né? Você acredita que vai trazer benefício ou desafio para a corporação? Desmilitarizando? Sim. Eu vejo que vai trazer benefícios ou desafios? Desafios. Desafios, né? Benefícios não, desafios. Exato. Desafios. Vão ter muita dificuldade, porque a estrutura é bem diferente de uma estrutura civil de uma estrutura militar. E nós temos aí exemplos, né? Bombeiros civis, bombeiros militares. Nós temos vários exemplos, né? E é muito diferente da nossa atividade, da nossa ação, da nossa eficiência. Coronel, dentro desses anos aí à frente da corporação, não somente como comandante geral, você se arrepende de alguma coisa assim que deixou de fazer? Ou... Olha, não. Eu vejo que não, porque tudo que nós havíamos planejado, um pé no chão, executamos. Graças a Deus conseguimos executar com todo o nosso time. Obviamente, com a permissão, a quiescência dos governadores, sim, dos secretários. Mas tem algo assim que você queria tanto e falou, pô...
Não deu. O que não deu, eu gostaria de abrir mais unidades. Né? É algo que eu gostaria muito de abrir mais unidades, né, nas cidades do interior. Né? No meu comando, não gosto de falar nosso, né, porque nós todos ajudaram, nós abrimos 6 unidades. Né, com bastante dificuldade, efetivo e tudo mais, mas abrimos. Mas eu gostaria de ter tido a possibilidade de abrir mais. Pela unidades. Extensão do Estado é muito pouco. Exatamente, né? que eu acho que desse jeito você consegue diminuir o tempo de respostas, né, dentro do Estado. Mas eu tenho certeza que isso aí vai ser alcançado. Que nós temos que entender também o processo burocrático e também o processo de disponibilidade do Estado. Nem tudo que a gente quer o Estado dá conta de fazer. É normal isso aí. Então eu entendo que o projeto está feito, né, foi feito, está em Hoje vigor. o Estado tem déficit de quantos bombeiros militares? Olha, nós temos a previsão de 4.000. 1.500 são 2.500 bombeiros militares. Né? Até eu sempre digo, nossa fase agora que a gente tem que dar uma atenção maior é com inclusão, né? Porque realmente, a gente, como eu disse, de logística, infraestrutura, equipamento, capacitação, nós estamos muito, muito bem mesmo. O governador Mauro Mendes investiu muito. Agora, o que nós temos que trabalhar agora, a segunda fase, é de aumento de efetivo. Para que a gente expanda os bombeiros, não só no interior, mas também nas cidades que estão crescendo, que você tem que abrir novos postos. Em Cuiabá nós temos posto, em Cuiabá, posto lá no distrito, nós temos na entrada do Parque Cuiabá, nós temos lá no CPA e no Verdão. Mas a cidade vai crescendo, você tem que abrir um lá no Pedra 90, né? Então você precisa abrir não só em novas cidades, mas também dentro de cidades grandes, abrir mais alguns pontos. Para que isso? Que aí você distribui o efetivo na cidade e diminui o tempo para atender uma ocorrência. Que não foi o caso do Porto, que tem um ali no Verdão, tá pertinho, né? Mas se tiver um lá no Pedra 90, se tiver um mais afastado, né, e você já vai ter um tempo um pouquinho maior para chegar lá. E, obviamente, quanto menor tempo, óbvio que é melhor, o impacto da ocorrência é menor, óbvio. Né? Não tem... Coronel, você citou assim, alguns casos envolvendo morte no trânsito, né, afogamento. Participou também do combate às queimadas no Pantanal. Pantanal 2020. Ano passado também, né? Exatamente. Acaba ficando imagens gravadas, né, na mente e tem todo esse... Animais mortos. Muitos animais, né? Sim. 2020, animal de grande porte, nós tivemos só uma onça. Só um. Uma onça que queimou as patas. Até foi o seu Paer que fez o... Seu Paer acho que... Agora eu não lembro se foi a aeronave da aeronáutica que estava aqui, que é grande, ou se fosse o Paer, mas os dois estavam lá. Aí trouxeram para cá, aí foi para o hospital veterinário, tratado, e se eu não me engano, agora, acho que tem 2020, né, 2022, foi restituído ao habitat natural. Né? Mas o que mais atinge são os répteis, né? Uhum. Jacaré, cobra, porque eles têm pouca mobilidade. Né? Então é difícil. O fogo é mais rápido. A onça, o macaco foi atingido também, mas eles conseguem um deslocamento maior. Agora, jacaré, cobras e os outros animaizinhos também, os répteis, eles têm mais dificuldade e são mais atingidos. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, essas imagens, né? Aonde que você busca, assim, renovação das forças para tirar todo esse cansaço? Essas imagens que marcam mesmo. O que você fez ao longo desses anos? Primeiro, a família é muito importante, né? Minha esposa, meus filhos. Você ter esse tempo dentro de casa para conversar, para desabafar, né? Para que realmente você saia um pouco daquele dia a dia que é pesado. Esse é um. E atividade física, né? Atividade física. Eu gosto de fazer uma academia, musculação, gosto de correr, eu sou karateca. Então, quer dizer, você vai, tá meio nervoso, eu tenho um dojo em casa, tenho um maquivara, eu tenho uma barra, aí eu vou dar umas pancadas lá no maquivara, que não machuca ninguém, né? E treino com meus meninos, que são tudo karateca também. Então, assim, a atividade física é muito importante para manter a mente sã. Então, a parte física e família. É o que realmente me mantém, me deixa equilibrado no dia a dia. E não é só ocorrência não, né? É o dia a dia. Você ser comandante, tudo que acontece na instituição é contigo. Pode ser lá em Alta Floresta, pode ser lá em Confresa. Qualquer coisa que aconteça, você é cobrado. Né? Cobrado por todos, né? Pela classe política, pela sociedade, pelo governo do Estado. Então o seu celular não para no final de semana, não para nas férias. Né? O governador, de vez em quando, 2 horas da manhã, estava mandando mensagem, estava trocando mensagem com ele para saber o que estava acontecendo em tal lugar. Algum momento passou na sua cabeça de desistir, de largar o comando? Olha, o que eu fiquei muito, muito abalado e muito chateado
foi nessa situação do soldado Lucas Veloso. Realmente passou pela cabeça, falei, bom, já tenho 7 anos, chega, eu acho que é a gota d'água, realmente me deixou muito chateado. Chateado com o quê, coronel? Com a morte dele, com o concorrido dele. Concorrido. Eu fiquei muito Não chateado. foi com a propagação em relação, você falou aí Não. apontando a instituição. Não. Isso aí é importante, mas é um efeito secundário. O mais importante é a vida. Sim, entendeu? O sim. que vão falar de mim, deixar de falar, isso é o que menos me interessa. O que me interessa é ali na hora. Então eu dei apoio para a família. Uma cena marcante foi essa. Eu recebi os pais e dar um abraço no pai, dar um abraço na mãe. Olha, isso aí meu coração explodiu. Até porque Deus você não é pai quis. também, né? Sim. Então, assim, sabe, eu tive um relacionamento muito bom com os pais do Lucas Veloso. O seu Cleovimar, o marido do Socorro. Então isso aí me deixou assim, muito triste com essa situação. Mas eu pensei, mas também eu não achei justo. Eu pedi uma exoneração no momento desse. Eu tinha que dar uma resposta. Mostrava alguma fraqueza sua? Não é fraqueza não. Eu achava que eu devia, já que aconteceu no meu comando, eu tinha que resolver. Não poderia passar isso para outro, né? Sim. Foi mais na questão, não, eu vou dar uma resposta para a sociedade, para os pais dele, para todo mundo. Vamos dar uma resposta, vamos buscar a verdade, vamos dar uma resposta, vamos equalizar e no momento oportuno eu saio. O que foi aconteceu agora? Eu sairia em dezembro, porque nós temos um dispositivo na nossa legislação que fala compulsória. Você chegou a 30 anos de efetivo serviço e 6 anos no posto de coronel, você tem a compulsória, chegaria em dezembro. Né? Então eu já tinha um limite de comando em dezembro. Mas aí o governador resolveu fazer algumas mudanças e antecipou quase 5 meses. Né? Mas pelo menos eu consegui, de março até me falaram assim, mas foi substituído por isso? Eu falei, não, se eu for substituído, seria em março, não em junho. Né? Mas já está tudo já encaminhado, agora está tudo na justiça, foi tudo feito com muita transparência, com muita tranquilidade, né? com objetividade. Demos a resposta, conversei muito com os pais deles, estiveram aqui na formatura dos alunos, eles vieram, fizeram uma homenagem para os pais do Lucas Veloso, né? Então agora está nas mãos da justiça, mas aquilo que eu achava que tinha que ser feito, foi feito. Então eu fiquei tranquilo. Depois disso aí, quando o governador me chamou, ou agora, em dezembro, estava tranquilo, mas foi o único momento que realmente, mas é porque você ter ficado muito triste com o que aconteceu. E onde que você buscou esse reequilíbrio para continuar liderando? Em casa e com a família do seu Cleovimar, a família do Lucas. Estive lá na terra deles. Fui lá na casa dele, comer um bolo de queijo e tomar um café com eles. Vocês choraram juntos? Choramos junto, com a avó, com toda a família dele. Entendeu? Ali que eu ganhei força, que ele falou para ele, não, você vai ficar até o final para resolver isso aí. Entendeu? O pai do Lucas incentivou você. Você vai ficar. Vamos junto nessa aí, porque é um fato atípico, né? Um fato atípico que, e como eu disse, são situações bem distintas. Eu vivi lá e vivi aqui, foram situações bem distintas. É óbvio que todos os dois foram trágicos, foram sofrimento. Sim, claro. A família não sabe o que passa, né? A gente tenta imaginar, mas só quem está passando por isso que sabe, né? O pai, a mãe, os irmãos, a noiva. Né? Então lá eu vivi as duas, apesar de não estar no comando. Então, quer dizer, situações muito ruins, mas que o que foi muito, acho que grave e complexo foi aqui. Que foi. Né? E todo o cuidado que nós tivemos, todo o carinho, mas é que eu digo, as coisas acontecem porque depende de pessoas. Às vezes a pessoa falha, as coisas podem acontecer. Isso na sua carreira foi o marco? Eu acho sim. O marco. E não foi um marco bom, é óbvio, sim, né? Sim. Não foi um marco bom. Mas a minha carreira é uma carreira normal, né? 33 anos, trabalhando bastante, me dedicando sempre, full time, salvando, fazendo parte administrativa. E qual que é o legado que você acha que espera ter deixado na instituição? Eu acho que o legado que eu espero ter deixado na instituição é o relacionamento interpessoal. Eu sempre tive essa preocupação das pessoas se respeitarem. Você é muito querido pelos praças, né? Porque eu sempre tive comigo, porque nós temos que nos respeitar. Hoje, eu sou, realmente não estava comandante de alma, mas sou coronel. Né? Mas nem por isso me faz uma pessoa diferente, me faz uma pessoa com mais responsabilidade. Estudei, né, um pouco mais ao longo da carreira para chegar onde eu cheguei, mas as pessoas todas têm seu valor naquilo que está fazendo. Então eu sempre me preocupei muito com a questão interpessoal, sendo justo, não sendo leniente. Né? Uma coisa é leniente.
Se tiver que punir, pune. Se tiver que chamar atenção, chama atenção. Tá errado. Mas nem por isso você precisa humilhar. Você pode conversar, meu filho. Igual filho em casa, né, meu filho? Por que você fez isso? Tá errado. Vai ficar uns 2 dias preso aí pra ficar pensando na sua vida. Não é isso que eu faço com o filho? Vai ficar uns 2 dias aí no quarto aí pra pensar na sua vida? Né? Até porque a admoestação, tanto em casa quanto no quartel, é pra pessoa entender que errou e melhorar e não errar de novo. Pelo menos aquele erro. Né? Quem é que nunca errou? Agora, tem o erro de má fé e o erro por tentar fazer. E você vai entender, má fé, porque não sabia, tentou fazer, errou. Né? Então, assim, eu acho que isso é o legado de toda a minha vida. Eu sempre, desde que eu era tenente, aspirante, lá em casa, eu sempre tive preocupação com o meu pelotão. Lá, eu com 19, 20 anos, pegava jovens de 18 anos, montava um pelotão, tinha que dar treinamento. Eu sempre me preocupei, né, de ser firme, chegar ao limite, porque eu tinha que forjar pessoas fortes para a guerra ou para salvar vidas, mas sempre com muita urbanidade, cuidado, né, cuidado com as pessoas, porque todo mundo tem sua família. Né, então, e isso eu acho que é um legado que eu devo deixar nos meus 7 anos de comando, porque eu sempre tive uma relação muito boa com os coronéis, com os oficiais, com os praças, né, conversava muito, ouvia bastante. As minhas decisões nunca foram unilaterais, sempre trocando ideia. Eu lembro meu plano, quando eu assumi, escrevi o plano de comando junto com um amigo meu, bombeiro, um coronel do bombeiro, e fiz questão de socializar. Olha, isso aqui que eu entendo. Eu peguei o plano de comando anterior, né, dando sequência, que no bombeiro a gente sempre dando sequência, e coloquei mais algumas ideias ali. Fiz uma reunião com os oficiais. O que vocês acham? Apresentamos uma semana para sugestões. Aí mandei para o interior, para os comandantes, eu quero que converse com a tropa. Vê o que eles acham. É isso que nós queremos para o bombeiro? Me mande sugestão. E fechamos. Porque eu entendo que o planejamento não pode ser do comandante. Se for do comandante, talvez você não consiga adeptos para ajudar a executar o planejamento. Não seria um planejamento, seria uma imposição. Imposição. Né? Então, assim, eu acho que esse é o legado, que eu sempre gostei. E não é porque eu fui comandante, sempre foi minha vida. Onde eu passei como chefe, eu tentei agregar. Agora, lógico, você acaba tendo alguns desafetos, porque você não agrada a todos. Tem situações que é não. Né? Tem situações que tem que dar uma puxadinha na orelha. Mas eu acho que fiz muito mais amigos dentro da instituição do que aqueles que não são inimigos. Mas de repente aquele que tem um rango, não gostei, chamou atenção aquele dia, me deixou 5 dias guardado aqui e tal. Mas se ele refletir melhor, ele vai entender que foi pro bem dele, não foi por maldade. Época da fronteira, do NPOR, batalhão, o que é que foi mais difícil? Olha, foi mais difícil ficar 2 anos lá em casa, que eu já namorava a minha esposa, né? Nós temos 26 anos de casado, 10 de namoro, são 36 anos convivendo. Então eu já namorava antes de entrar pro exército. Fiquei 2 anos lá. Foi mais difícil ficar 2 anos em casa. Mas, obviamente, que também a dificuldade foi conhecer aquela fronteira. Eu conheci aquela fronteira a pé. De Casa ao Vasco, que ficava lá pro lado de Rondônia, até São Matias. Quantos quilômetros? Dá mais de 150 quilômetros. Era treinamento? Era porque nós tínhamos que fiscalizar os marcos de fronteira. Lá tem marco de fronteira de ponta a ponta, de Rondônia, né? Assim, tem pra frente, mas de Mato Grosso, que era a nossa área aqui do 2º Befron. Era 66, hoje virou 2º Befron. Então lá tem os marcos de Jauru, que a gente chama marco de fronteira. Chega lá, tava lá. Se tiver sujo, tinha que limpar. E se não tinha invadido nenhum boliviano, assim, o país, né? Se tinha invadido o nosso marco, eu podia pegar o marquinho lá e jogar mais pra frente. É verdade. E aconteceu. É isso? Eu lembro, você fala em marcante, eu lembro uma. Lá pra cima de Vila Bela, Santinho da Trindade, tem uma propriedade rural que, tipo um dente que entra por dentro da Bolívia, né? Na demarcação. E o exército boliviano naquela época invadiu um pouco, que até hoje eles acham que lá é muito rico em madeira, um monte de coisa. E eles entraram aqui, isso aqui é nosso. E nós fomos acionados do exército e ir pra lá. E na época era o Capitão Palai, eu lembro, que é o nosso comandante da companhia. E nós ficamos frente a frente, numa distância, né? Montamos. E eu falei, mas será que nós vamos pagar guerra agora com a Bolívia? Parece que é fantasioso, mas não existe. É que nós não ficamos sabendo. A gente não fica sabendo que de vez em quando tem alguns atritos entre Brasil e Bolívia lá naquela fronteira. Por terra. Agora acredito que, estou falando isso há 30 anos atrás, 28, né? Pode ser que agora ele tenha melhorado. E aí, para resolver esse impasse, veio a diplomacia de Brasília, veio lá da... Eram quantos quilômetros esse? Esse quantos que a gente ficou menos de 1 quilômetro um do outro. O exército boliviano lá, nós na posição, eles em território brasileiro, né?
Isso quantos dias? Ficamos lá uns 15, 20 dias. Né? Acampados, fazendo exercício de tiro, né? Que a gente chama de persuasão. Sim. Porque o exército brasileiro é muito mais equipado. Tiro noturno, granada, morteiro e tudo mais. Né? Para mostrar a nossa força para que eles, né? Olha, fique aí, não avance, porque nós temos 18 condições. anos você tinha? Eu tinha uns 22 anos. 22 anos. E aí, nessa diplomacia, vieram, tá, realmente aqui do Brasil, eles recuaram. Né? Então tem alguns atritos, como teve um sargento nosso aqui, passando pela divisa pelo lado da Bolívia, foi preso pelo exército boliviano, nós tivemos que ir lá para negociar, para soltar ele. Então, de vez em quando tinha uns atritos ali. Não sei hoje. Não, sim. Tinha. Não, eu falo tempo porque você vivenciou isso. Exatamente. O cara, só porque ele passou no território boliviano... Fardado, com fuzil, foi nós preso. tivemos que ir lá resgatar, conversar. Como que era a negociação? A negociação geralmente era com o comandante do exército da localidade. Começar dizer que não, ele só entrou ali porque quando você fazia a patrulha na fronteira, era mais fácil você passar pelo território boliviano, porque tinha muito bambuzal lá de cá. Sim. Como é que eu vou passar no meio bambuzal das 30 quilômetros? Aí geralmente caía pro território boliviano para depois entrar pro brasileiro. E nessa aí que o sargento foi pego. Mas é porque houve um certo celeuma, mas por causa dessa questão lá daquele pedaço, mas normalmente a gente tinha uma boa relação. Né? Eu tinha ido lá em São Matias e tudo mais. E aí, naquela época, nós tivemos uma ordem expressa de Brasília que não era para pisar nem um palmo para o lado boliviano. E aí nós tivemos dificuldade em passar por dentro do bambuzal mesmo, né? Aí era patrulha, andando, de vez em quando a gente pegava lá um fazendeiro com trator, aí pegava uma carona assim no trator, porque o objetivo era passar, né? Era a pé ou de trator, podia ter. Aquilo lá não anda veículo, não tem estrada. Não. Né? Tinha que ser no limite. Tirar foto, limpar, para dizer, tá tudo intacto, né? Então, isso, assim, foi um desafio, mas foi muito bom. Eu amadureci, porque nós fizemos operações reais, não só contra isso, quanto também o narcotráfico. Fazíamos muitas blitz naquela região. Não tinha GEFRON naquela época, o GEFRON recente, né? Às vezes fazia em conjunto com a Polícia Federal, a própria Polícia Militar. Então, isso aí... Chegou a entrar em algum confronto com narcotraficante? Não, porque o exército quando vai com muita gente, né? Nós vimos com 100 militares. Tá toda uma estrutura, eles não encaram. O exército, ele muito sabe, geralmente é 3 por 1. Ele não entra numa guerra 1 com 1. Você tem 5, ele manda 15 no mínimo. Você tem 30, 90. E muito equipado, com metralhadora. Você fala, a gente vai lembrando, né, de casos marcantes. Aí eu lembro de um caso marcante, fizemos um bloqueio de madrugada lá na fronteira. E veio uma caminhonete. E o bloqueio assim, devagar, reduz a velocidade, baixa o farol, apaga o farol. Não chega a parar, né? E deixou o farol alto. Era o tenente comandando aquele bloqueio. Aí, fuzil, metralhadora, .50 e tudo mais. E ficou estátua. Parou o carro, aquele farol na cara à noite, você não chegava quem estava dentro do carro. Aí a gente gritando, atenção, desliga o farol, se identifique, nada. Eu falei, vou ter que ir lá, né? Mas como é que eu vou chegar lá? Eu falei, vocês vão comigo. Mas não atira. Não atira. Se eu chegar perto e o camarada apontar uma arma, eu pulo no chão e vocês podem, .50 e tudo mais. Cheguei lá, era um senhor, tomou um susto, estava paralisado, tremendo com a mão. Olha como nós nos colocamos em risco, porque ele não cumpriu uma ordem. Sim. Como eu sempre fui muito preocupado, eu podia ter, atira. Vamos chegar junto, vamos atirar. Mas não, aguarda. A ordem é atirar, né? Vamos comigo, eu vou à frente. Não fui nem com a pistola na mão, porque o oficial ali anda com a pistola, não com o fuzil, né? E fui. Se ele der um primeiro tiro, eu apontar, eu vou pular. Se eu for atingido, não, eu pulo no chão e vocês passam por cima. Mas aí, graças a Deus, tudo certo, né? Deus sempre vai nos orientando muito bem. Era um senhor que ficou com medo e travou e ficou... Não sabia, eu acho que ele não sabia se era força de segurança, se era bandido. Aí conversamos, acalmamos ele, graças a Deus foi uma ocorrência com êxito, porque nós tivemos cautela que podia brasileiro. Podia ter dado uma tragédia ali naquele dia. Mas graças a Deus, são assim, algumas coisas que a gente vai lembrando ao longo do tempo, né? Mas amadureceu. De lá eu vim para o bombeiro, aí já bem maduro, né? Bem experiente. E graças a Deus, esse tudo que eu adquiri no exército é fantástico. Eu gosto muito do exército, sabe? E meus filhos serviram o exército. Os dois, meus gêmeos, fizeram o NPR. E ano que vem, o meu mais louco, 17, vai se inscrever. Eu acho que é uma lição de vida, sabe? Uma lição de vida. Mas eu fui praça só. Não... Mas independente. Fui praça, fui até... sou cabo de segunda categoria. Independente. Eu falo do NPR porque o NPR é interessante para quem não quer seguir carreira.
que eu vejo que é uma escola de líderes, Sim. sabe? É uma visão bem diferenciada. Mas se não tiver, como soldado mesmo, o que nós passamos lá dentro, você aprende a atirar com todas as armas, canhão, é, 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 morteiro, com fuzil, com pistola. Você você aprende a comandar, a ser comandado, Sim. você aprende a ter limites, respeitar outros, você aprende a cumprir missão, não ter horário para nada, porque lá a gente não tem horário para nada. Manter sua cama limpa, seu alojamento limpo. Olha só que escola. Essa escola acho que é importante para o jovem, para que realmente ele saia para a sociedade pronto para trabalhar e ser um grande profissional. E qual que é a mensagem que você dá a um jovem que queira ingressar na carreira de forças de segurança, né? Primeiro, tem que ter vocação. Não pode ser porque eu acho muito bonito ser bombeiro militar ou policial militar ou ser até do Exército ou da Marinha Aeronáutica. Não. Tem que ter vocação. Às vezes as pessoas fazem concurso público porque hoje é um bom salário. Sim. É garantido Sim. e um bom salário. Só que chegam lá e se frustram, porque não é aquilo que ele imaginava. Eu digo que é um sacerdócio. Você geralmente não tem tempo para nada, são 30, hoje são 35, né? Hoje são 35, mudou para 35 anos. Meu, eu peguei 30 mais transição, que meu deu 3 anos e 4 meses. Porque é a transição. 35 de sacerdócio, serviço, atividade profissional, viajando pelo estado todo. Realmente nós temos muito pouco tempo com a família. É uma escolha. Se não é isso que você quer, faça concurso para outra área. Não adianta fazer o concurso e depois se frustrar ou querer ficar arrumando desculpa. Tem muita gente que desiste? Existe. Desse curso de formação mesmo, de oficiais de praça que estão... De praça acabou. De oficiais acabando que vem, nós fizemos várias chamadas porque a pessoa começa a ter aula de manhã, tarde e à noite, sábado, domingo. Primeiro que é uma quarentena. Os oficiais ficaram, os alunos, né, os cadetes ficaram quase 40 dias sem casa. Pegando pouco no celular, indo, porque é para quebrar aquele vínculo. Sim. Né? Aquele vínculo. Muitos, não é isso que eu quero, eu tenho um filho pequeno, tal. Bum, foi embora. Né? E dos sócios também. Mas não tem sábado e domingo? Nesse momento não tem. Porque nós não temos hora para trabalhar, principalmente o aluno. Justamente para tirar aquela casca. É isso que você quer, é aqui. Senão, pode ir embora. Porque realmente, eu digo, agora que eu estou dando mais atenção para a família, né? Que eu quero dar atenção para minha mãe, que já passou de 70, mora fora daqui, minha madrinha, porque infelizmente nem todo ano eu podia vê-los. E quando era muito vai e volta, porque nós tínhamos que estar aqui pronto. Até pela deficiência do efetivo, nós trabalhamos por 10. Né? Nós trabalhamos por 10, que nós não atendemos todos os chamados. Todo chamado é atendido. Até na cidade vizinha. Chapada tem uma ocorrência aqui, nós vamos sair daqui para ir para lá. Então, na verdade, nós trabalhamos muito. Né? O bombeiro militar, o policial militar, o militar ele trabalha demais. Nós trabalhamos mais do que temos tempo para a vida pessoal. Você acredita que deve ter alguma mudança em relação aos treinamentos desses novos recrutas? Assim? Você fala que tem que ir no máximo dele, né? No limite deles. Sim. Você acha que alguma sugestão nesse sentido de mudança nesses treinamentos? Sim, olha só. Até para quebrar, né? Você fala que tem que quebrar esse vínculo que vem do civil. E isso aí tem que continuar quebrando. O que você tem que ter sempre a tranquilidade para não passar do limite. A nossa estrutura, ela é perfeita. Nós somos imperfeitos. Lá está tudo escrito. É só seguir o que está escrito. Não inventar e não exagerar ou deixar de fazer, que tudo vai dar certo. Agora, pode ter um acidente? Pode ter um acidente. Nós tivemos um acidente com um sargento lá em Campo Verde, que hoje ele está em Sinop, inválido, vegetando. Acidente. Né? Ele atendendo uma ocorrência de um acidente na rodovia, e aí fizemos uma limpeza na pista pelo óleo. Ele deu uma entrevista, tirou todo o capacete, foi dar entrevista. Deu um passo, tinha uma pocinha de óleo logo ali. Coisa aqui. Escorregou, bateu a nuca. Só não morreu porque o médico em Campo Verde, em Rondonópolis, foram perfeitos na intervenção. Mas ele não voltou normal, ele não vai voltar. Está em estado vegetativo. Né? Só não morreu. Mas está praticamente. Né? Então, sim, não pode acontecer, sim, pode acontecer no treinamento ou na atividade. Só que tem que ser casos, tem que ser situações, são exceções. Aquela situação ali que deu algo errado, uma amarração, na hora que você desceu, enganchou num pedaço de pau, entendeu? Tem que ser exceções. O que a gente tem que fazer é o seguinte, estar sempre atento para seguir o que está escrito, não fugir daquilo, não deixar de fazer e não exagerar. Fazendo isso, eu vejo que a nossa capacitação é muito boa, porque não se ouve bombeiro no Brasil, não se ouve. Né? É uma questão de uso, excesso de forma generalizada. Agora, infelizmente, depende da pessoa. Quando tem, a gente vai lá, cobra,
faz, tem que ser feito, ver o que pode corrigir, amarrar mais, controlar mais, para se evitar. Agora dizer, e eu falei isso pro pai eu falo porque eu falei, o senhor só quer uma promessa do senhor. Isso nunca mais vai acontecer. Eu falei, não posso prometer pro senhor. Posso prometer. Pai do Lucas. Sim, eu falei, não posso prometer. Eu posso dizer o seguinte, vamos fazer o possível impossível. Para que não aconteça. Para que não aconteça. Vai dizer que não vai acontecer, eu não posso falar aquilo que as pessoas fazem. Porque você pode orientar alguém, meu filho, não vai lá, não faz isso, vai lá e faz. E você falou, você até montou, mas no meio do caminho conseguiu burlar alguma coisa e fez. Então, a bem da verdade, a nossa instituição é muito séria em todas as áreas, inclusive em capacitação. E eu tenho certeza que vai continuar sendo e cada vez vamos adotar mais, né, tecnologias como essa agora, para que você evolua cada vez mais. É isso que nós queremos, evoluir sempre para melhorar a capacitação com toda a segurança possível e com tudo aquilo que ele vai fazer para prestar um bom serviço à sociedade. Ponto final, acabou o tempo. Agora o coronel, 33 anos na ativa, né? Dá uma pausa, depois de 7 anos à frente do Comando Geral do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso. Quais são os planos agora, coronel, para o futuro, nesse tempo de aposentadoria? Olha, o futuro próximo é isso mesmo, né? Ficar um pouco mais com a família, algumas questões minhas que ficaram para trás. Pretende empreender em alguma área? Sim, eu sou engenheiro formado pela Universidade Federal, né? Tenho especializações. Minha esposa é engenheira, tem uma empresa de engenharia. Meu filho se forma em engenharia também agora, no final do ano. Família de engenheiros. Um advogado e o outro fazendo para medicina. Então, a minha ideia é essa, esse início, dar uma organizada na minha vida, né? Viver um pouco mais com a família. Eu quero, como eu disse, dar uma atenção à minha mãe, minha madrinha, esse inicial. Mas já comecei a trabalhar na área privada. Né? 33 anos na atividade pública, sempre fui militar, nunca trabalhei na privada. Agora eu vou trabalhar na atividade privada, vou empreender alguma coisa, né? E tentar fazer alguns projetos sociais também, que eu gosto muito. Né? Nós temos o Cara Bom no Bombeiro, que é um projeto social, o Karatê com os jovens, né, vulneráveis. Eu sou karateca, então dou algumas aulas, tem algumas outras instituições aí, como o abrigo dos idosos ali, que já fui conselheiro, fazer algumas atividades a mais do que eu já fazia, com mais tempo, né, porque eu acho que é o foco, né, acho que eu produzi muito. Agora eu posso também ajudar em outras áreas, não só empreendendo, trabalhando, ganhando dinheiro, isso aí eu acho que é de menos hoje. Né? Aproveitar mais meus 20 e poucos anos de vida útil, né, que para fazer algo a mais para a sociedade. Dever cumprido, coronel. Graças a Deus, eu acho que foi bem cumprido, viu? Eu me dediquei ao máximo. Meus erros, meus acertos, mas eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Obrigado, Marcião. Obrigado. Fechamos mais um, velho. E a gente agradece, coronel Alessandro Borges. Volta, né, mais vezes. Que esteve aqui conhecendo, né? A gente pôde conhecer mais sobre o profissional, o que ele passou ao longo desses 33 anos, um pouco da sua história. E realmente, parabéns, né? Pelo trabalho, pela sua dedicação. E espero, né, que você que acompanha essa entrevista possa também compartilhar, dar seu link agora. Se inscreve, aperta aí no sininho. Compartilha, né? E se inscreve no canal, né, René? Com certeza. Inscreva-se no canal. Precisamos da sua inscrição, gratuita. É de graça. Se inscreve no canal, deixa aí a notificação ativada e senta o dedo no like que a semana que vem tem mais. Tchau. Obrigado, até a próxima.